Olá, meninos e meninas! Vamos conversar um pouquinho sobre a curcumina. A curcumina está saindo muita coisa legal de curcumina nos últimos meses, né? O artigo mais legal que eu vi ultimamente foi de curcumina em dispepsia, né? Mas tem muita coisa muito interessante de curcumina que talvez você ainda não saiba, né? O primeiro ponto de curcumina é que a biodisponibilidade da curcumina é muito baixa, menos de 1%. Então, o ideal é que você utilize as formas com aumento de biodisponibilidade. Você tem as formas nano personalidade. Mas às vezes você quer a curcumina ali na sua luz intestinal, né? Lá ele funciona como um pré-biótico, né? E a gente nunca sabe o que a gente vai fazer com a curcumina. Por quê? Porque ela tem uma promessa imensa de aplicação. Esse trabalho foi um trabalho que eu até postei no Instagram, né, que ele usou a curcumina, 250 miligramas, 4 vezes ao dia, se não me engano, com um placebo. Então foi interessante que esse trabalho eles pegaram e para ficar parecido o placebo, eles pegaram e fizeram duas cápsulas pequenininhas para mimetizar o omeprazol e duas cápsulas grandonas para mimetizar a curcumina, né? E eles fizeram uso 2 vezes ao dia. E eles fizeram a comparação, né? A curcumina com o omeprazol, curcumina sozinho e só o omeprazol. Como eles fizeram aquele uso dessa forma teoricamente disfarçada, né? Os pacientes não ficaram sabendo o que eles estavam usando. É uma tentativa muito interessante de você gerar o que nós chamamos de placebo. Só que tem um probleminha, a curcumina, quem já usou a curcumina sabe que depois você fica com uma eructação com gosto de curcumina mesmo, né? Que é o açafrão. Mas o fato é que a curcumina trouxe um benefício tão bom quanto o omeprazol, melhorando os pacientes, né? Esse trabalho foi muito interessante, né? Inclusive a associação de curcumina com omeprazol não foi sinérgico. Às vezes eu questiono por que a curcumina funcionou, porque a curcumina tem efeito analgésico, ele funciona para dor. Então eu não sei se ele teve o efeito na acidose ou se ele teve o efeito na dor em si, isso ainda precisa ser avaliado, né? O estudo relatou mudança de enzima hepática, mas na minha opinião não foi significativo, mesmo porque a curcumina é usada para esteatose hepática, né? Então nós devemos sempre analisar esses pormenores. Esse trabalho aqui foi um trabalho feito no Brasil, em asma, né? Se falar assim, mas a gente espera efeito de curcumina em asma, e eu espero porque a curcumina tem efeito anti-inflamatório. Como ele tem efeito anti-inflamatório, e esse efeito anti-inflamatório pode trazer benefícios em asma, particularmente pelo seu efeito no fator nuclear de transição kappa-B, né? E isso sobrepõe a possibilidade dele inibir a ciclooxigenase. Mas os estudos só foram assim, eles usaram a cúrcuma pó da raiz, né? 30 miligramas por quilograma por dia, 2 vezes ao dia por 6 meses. E aqui você tem a cúrcuma longa e o placebo. Vocês tiveram uma melhora dos sintomas em alguns pacientes, né? Aqui teve uma melhora, depois uma piora. A interferência com a atividade diária e pelo menos com relação ao controle foi levemente superior, não foi aquele milagre fantástico, mas o volume expiratório forçado não foi aquela melhora tão grande. Por quê? O trabalho comete um erro muito tranquilo e até muito fácil de você ver, né? Porque você precisa inibir a lipoxigenase. Porque a lipoxigenase é o principal interferente no paciente com asma, porque os leucotrienos da série 4, que são formados a partir do ácido araquidônico, e na asma você tem a liberação da fosfolipase A2, eles têm esse conceito de broncoconstrição, né? Então, se eu colocasse uma bolzélia serrata aqui, seria o ó do borogodó em termos de resultado, né? Mas a curcumina também tem demonstrado efeito em desordens neurológicas. Olha que interessante. Saiu recentemente um livro sobre curcumina, falando da possibilidade de usar ele em epilepsia, né? Em cânceres, você já tem os estudos com o sistema chamado CUFOX, que se não me engano é o Infofox 6 mais a curcumina, o efeito melhor. Tem trabalhos em enxaqueca, né? E ele, como efeito inflamatório, ele melhora a neurodegeneração. Então aqui você tem alguns trabalhos clínicos, né, de curcumina, e a maior parte usa a curcumina na forma nano, né, em diversas doses, trazendo um leve benefício, melhorando, por exemplo, memória nos pacientes com Alzheimer, que foi o teracurmin, né? Nanocurcumina melhorando a esclerose múltipla, diminuindo a desmielinização. Na enxaqueca você tem estudos legais de curcumina também, diminuindo a ativação do que nós chamamos de peptídeos noradalgina da calcitonina, diminuindo a interleucina 6, diminuindo a ciclooxigenase 2, diminuindo a RNA mensageiro para a interleucina 6. Então, em enxaqueca também usar a curcumina pode ser uma boa prevenção, né?
A curcumina tem demonstrado não a frequência de resultados positivos em enxaqueca, mas os resultados são bastante interessantes. E a curcumina como antioxidante, anti-inflamatório é muito bom para ser utilizado. Então, em Parkinson também tem demonstrado benefício em scores de avaliação de Parkinson, o PDRS, né? E lesão da coluna também, e trauma no cérebro também. Mas assim, tem que esperar mais estudos. A curcumina também tem demonstrado um efeito antidepressivo. Aqui é o sinacurcumin, que é uma curcumina nano também, e foi testado em depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade podem ter relação com a inflamação. Se tiver relação com a inflamação, aí a curcumina vai funcionar, né? Por quê? Quando você tem um processo inflamatório, você estimula a enzima chamada indoleamina de oxigenase. Ao fazer isso, o que acontece com você? Você aumenta a degradação de serotonina, ou diminui a produção de serotonina, aumentando o caminho do triptofano para quinolínico, aí o paciente fica ansioso e deprimido. E aqui a curcumina adicionada, né, foi 40 mg da curcumina nano, a sertralina trouxe um efeito razoável, não foi aquela coisa fantástica, um efeito leve, né? Mas você teria que separar os pacientes, esse é o erro do trabalho, nos pacientes que têm um processo inflamatório bem grave, né? Aqueles pacientes que têm uma inflamação, e a gente podia até dosar a quinurenina como marcador da degradação do triptofano, a gente poderia avaliar, teria um efeito melhor com certeza, né? Inclusive a curcumina tem estudos em depressão, não coloquei aqui porque não é uma coisa nova, mas a curcumina como um produto para atividade física também é um bom produto. Aqui 90 mg de curcumina na forma nano, foi o teracurmin que eles usaram, né? E olha só que interessante, aqui você vê uma diminuição da interleucina 6, sugerindo uma diminuição da inflamação e consequentemente a lesão, né? E aqui o placebo em relação à curcumina, você pode ver que pós-treino, né, houve um aumento menor da creatina quinase, da atividade creatina quinase, um aumento menor da mioglobina, deshidrogenase lática aumentou, mas não foi assim, foi muito parecido com o placebo, né? Ao mesmo tempo, as aspartataminotransferase também deu um leve aumento, sugerindo um leve anabolismo, porque a aspartataminotransferase é um marcador de anabolismo no músculo, né? Sugerindo que a curcumina nano pode ser um produto para o treino também, né? Principalmente devido à diminuição da inflamação. E um dado que acho que vocês não sabiam, que eu achei legal trazer para vocês, é a possibilidade da curcumina atuar na dor. Há estudos sugerindo que a curcumina atua no receptor de potencial transitório tipo vaniloide, né? Isso daria um efeito na dor nos indivíduos. E esses trabalhos têm demonstrado um leve efeito, né, da curcumina no tratamento de dor. Aqui você vê que a curcumina geralmente em doses elevadas, não é nano, né? Mas a maioria não é nano. Mas olha só que os resultados, alguns estudos não dão resultado, evidentemente nem todos funcionam muito bem, né? Mas o interessante é que ele tem demonstrado o efeito, por exemplo, em mucosites, né? Dor por osteoartrite, aí a gente não vai saber se realmente é o efeito na dor ou se é na inflamação, porque ao diminuir a inflamação ele vai diminuir dor. Aqui viu um efeito dos produtos, né? Basicamente, então, não é inferior, por exemplo, ao ibuprofeno, dado muito interessante da curcumina, onde traz assim, mais possíveis aplicações da curcumina, dor oral, dor muscular também. Ou seja, a curcumina é um bom produto para se trabalhar, desde que se trabalhe de forma consciente. Aqui um outro resumo de aplicação de curcumina, né? Um resumo clínico, uma revisão desse ano. Um efeito antioxidante, um efeito na melhora do triglicerídeo sérico. Não é constante esse resultado, tá? Em alguns pacientes você não verá resultado. No lipidograma, às vezes ele dá resultado, não dá, e eu confesso para vocês que eu ainda não vi o motivo metabólico por isso. Aqui a nanocurcumina trazendo um benefício no lipídio, trabalhando na esteatose hepática, né, o que traz um efeito protetor do seu fígado. Em depressão, em pacientes diabéticos, ou diminuindo também neuropatia periférica, diabetes tipo 2 também melhorando a resistência à insulina, né? Em Alzheimer, né, também trazendo benefício. Esquizofrenia, já tem estudos legais, esquizofrenia particularmente da memória. A betalanina, na verdade, a carnosina, que é gerada pela betalanina, também traz benefício. Em câncer de próstata é uma possibilidade de se usar também a nossa curcumina. Em alguns cânceres também tem estudos mostrando benefício. Não é aquela coisa fantástica, mas ele tem que ser associado ao tratamento tradicional. E o ovário policístico também começou a se publicar material de curcumina, ou seja, a curcumina é altamente promissora. Fígado gorduroso não alcoólico também, mostrando, né, que a curcumina não é aquele milagre fantástico,
Mas é aquela história, né? Tem estresse oxidativo e a curcumina é muito mal absorvida. Se você usa uma curcumina na forma nano, o resultado com certeza será bastante melhor, né? No fígado grosso não alcoólico a gente poder usar outras coisas, mas aqui você vê que já trouxe resultado, mas foi a forma nano, né? E a curcumina então é altamente promissora, né? O problema dela é a baixa disponibilidade, por isso que a gente sugere a forma nano, né? Ela tem um efeito anti-inflamatório fantástico, inibe fator nuclear de transição capa-B, ciclooxigenase, né? Mas para usar com o pé no chão você tem que saber qual que é o caminho primário da inflamação, é um neuroprotetor de mão cheia. É uma promessa imensa e eu gosto muito da curcumina nano, que é o Curate, né? Que é o que eu uso, né? Então eu sempre falo assim que muitas vezes, né? Eu falo de produto e até foi um amigo meu que falou que eu tinha que falar de marca exatamente para vocês não se perderem para usar o produto de forma errada, né? Mas às vezes você precisa da curcumina nano e às vezes não. Por exemplo, aquele estudo de dispepsia não foi curcumina nano, foi efeito local, né? Então lá é a curcumina comum, tá? Então sempre tem que levar em consideração esses dados. Eu quero esclarecer vocês isso, né? E a curcumina é altamente promissora. Legal, meus meninos? Beijão para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.